de sonhar como um dia ele sonhou. O jovem que hoje sonha com Deus no coração, por ser um bom cristão, se torna honesto cidadão. Com Dom Bosco eu vou falar de Cristo a quem quiser ouvir. Com Dom Bosco eu quero viver e ser feliz. Com Dom Bosco eu vou falar de Cristo a quem quiser ouvir. Com Dom Bosco eu quero viver e ser feliz. Bosco, meu amigo jovem, maior fascinação que conquistou. No meio dos seus jovens cabides do amor, contou o amor de Cristo com a dor. Dom Bosco, meu amigo jovem, maior fascinação que conquistou. No meio dos seus jovens cabides do amor, contou o amor de Cristo com a dor. Nunca deixe de sonhar como um dia ele sonhou. Jovem que hoje sonha com Deus no corpo. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa da JS de São João del Rei, Conexão Saliba. Hoje, um dos programas mais esperados por nós e, claro, por vocês que nos acompanham. Estaremos entrevistando, batendo um papo com o nosso pároco, o reitor do santuário e nosso amigo, Padre Roberto Modesto. A camisa, alguns já entenderam, alguns ainda vão entender, e se der tempo, no finalzinho a gente vai contar uma história a respeito disso e o porquê que a gente veio com essas camisas. Boa noite, Padre Roberto, seja bem-vindo. Muito obrigado, Pedro, boa noite, Matheus. Boa noite. E a todos aqueles que nos acompanham, então, pelas redes sociais da nossa paróquia. É uma grande oportunidade nós estarmos em contato com estes que estão nos acompanhando e estão também participando das nossas celebrações. Passo agora a palavra para o meu amigo Matheus, que estará iniciando o nosso bate-papo. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso programa. Então vamos começar a entrevista aqui com o Padre Roberto. E a primeira pergunta lá de trás, né, na sua caminhada, o senhor nasceu, foi criado em Carmo do Paranaíba, uma cidade onde não tem uma presença salesiana. Como que foi esse contato, essa escolha pelo carisma salesiano? Você disse bem, Matheus, a minha paróquia, ela não é salesiana, ela pertence à Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, Frades Capuchinhos. E ali então eu nasci, fui criado e fui educado na fé, nesta paróquia, com o auxílio dos frades. E à medida que eu ia participando, muito jovenzinho ainda, da paróquia, participando das celebrações, eu fui sentindo a vontade de ser um religioso. Inicialmente eu não pensei em ser padre, eu pensei em ser religioso. Eu me via como um religioso franciscano, um religioso que pudesse cuidar de jovens, de órfãos, coisa assim. Até que eu fui fazendo discernimento vocacional, e na minha família tinha 2 religiosas, tias, né, que já faleceram, e a gente tinha muito contato. E a minha família sempre foi de receber muitos padres e muitas freiras, e assim eu fui me despertando também para querer ser um religioso. E aí entrei em contato com os salesianos por carta, né, porque a minha vontade primeira era de estar trabalhando com os órfãos. Mas aí os salesianos me despertaram uma vontade muito grande de ser consagrado como salesiano. Escrevi, e na carta que eu recebi do orientador vocacional, ele disse assim: se você gosta dos jovens, gosta de trabalhar com jovens e gosta de jogar bola, você pode vir ser salesiano. Aí eu falei, é para lá que eu vou. Então, fiz estágio em Cachoeira do Campo e depois entrei no colégio de Araxá, que era o mais próximo da minha cidade.
para fazer o ensino médio. E assim começou a minha trajetória na vida salesiana. Que bom, né? Que podemos ter Padre Roberto como salesiano. Os franciscanos que nos desculpem, né? Mas graças a Deus o Padre Roberto veio para os salesianos para a gente poder conhecer. Agora já, Padre, caminhando um pouco mais na sua caminhada como religioso, como foi o seu processo de formação dentro da congregação salesiana até se tornar sacerdote? Como eu disse, Pedro, eu entrei então para fazer o ensino médio no Colégio Salesiano de Araxá, Colégio Dom Bosco. E aí, nesse período, nós recebemos o nome de aspirantes, aqueles que estavam aspirando, desejando ser religiosos salesianos. Fiz então 3 anos de aspirantado, o primeiro ano em Araxá e 2 anos em Pará de Minas. E em Pará de Minas nós também estudamos no colégio religioso das Irmãs do Sagrado Coração de Maria de Berlar. Após então o aspirantado de 3 anos, eu vim para São João del Rei para cursar o primeiro ano de filosofia e fazer o chamado postulantado. Depois eu fui para Barbacena com a turma que passou pelo postulantado. Fizemos o noviciado lá em 1986, professando em 87. Após o noviciado, fomos para Belo Horizonte, mais 2 anos de formação, chamado pós-noviciado. Fiz então o tirocínio prático, a gente para de estudar 2 anos para um trabalho prático junto às comunidades salesianas, a juventude, as obras, e depois a teologia, 4 anos. E assim fui ordenado padre em Araxá, quis ser ordenado lá porque foi a primeira casa por onde eu tive contato com os salesianos, né? E já são mais de 25 anos como padre salesiano. Uma caminhada longa, né, mas muito proveitosa, principalmente nas brincadeiras, né, que a gente sabe. E aí depois de ordenado sacerdote, né, qual foi a sensação, como que foi para você celebrar a sua primeira missa? Dom Bosco usava uma expressão muito interessante: faça cada coisa como se fosse a última da sua vida. Então a primeira missa que eu pude presidir, celebrar, foi justamente em Araxá. Eu fui ordenado de manhã, a partir das 10 horas, né? E à noite, às 19 horas, no mesmo templo, na Igreja Matriz de São Domingos de Gusmão, eu presidi a minha primeira missa. E fiz questão de presidi-la profundamente, como se fosse a primeira e a última da minha vida. Então foi uma sensação muito gratificante, de gratidão a Deus por todo o processo formativo, por todas as pessoas que passaram em minha vida, pela minha família, e a oportunidade que eu tive de trabalhar até então com muitos jovens nas obras sociais, nas escolas e também na pastoral vocacional. Ô padre, e acredito que até hoje nas suas celebrações é a mesma sensação, né? Como se fosse a primeira, como se fosse a última, fazendo uma celebração tão bela como você sempre faz. Pedro, para mim sempre, como se fosse a primeira e como se fosse a última. E até algumas vezes eu já pedi a Deus, se Ele tivesse que me tirar do mundo, que Ele me retirasse num momento de missa. Porque seria para mim uma grande alegria poder partir para a casa do Pai no momento de celebração da Eucaristia. O senhor está meio velhinho, mas vamos esperar um pouquinho, né? Não é hora de se ainda não. Podemos esperar, né? A gente tem muitos jovens acompanhando. Para os jovens que desejam fazer o acompanhamento vocacional, como o senhor fez, como o senhor já acompanhou outros jovens, quais os contatos, o que fazer, quem procurar? Isso é muito importante para um jovem que se desperta vocacionalmente, para fazer o seu discernimento. Ter uma pessoa adulta, experienciada, que possa ajudá-lo nesse caminhar. Então nós temos na Inspetoria São João Bosco aquele que é referência para o acompanhamento dos jovens vocacionados. Até então estava o padre Romeu Dias, que agora se ocupa mais diretamente com a pastoral juvenil da nossa inspetoria. E ele então passou esta incumbência, claro, com a autorização do nosso chefe, né, o inspetor, para o padre Denis. Então o padre Denis é referência na nossa inspetoria e os jovens devem entrar em contato com ele. Mas o mais importante, para aqueles que são de paróquias, de obras salesianas, de colégio, é participar localmente, nas atividades de igreja que estão ali no local. Grupo de jovens, liturgia, aquilo que é possível,
porque aí vai amadurecendo mesmo aquela vontade, se é para ser um salesiano, um religioso, um padre, ou não. Ou de repente também é para o casamento, para o matrimônio, ou ficar solteiro na igreja para ajudar. Então o discernimento ele visa muito isto, ajudar a descobrir aquele jeito de ser e se serve este jeito de ser para ser um salesiano. E agora vai começar a ficar interessante. Porque agora... Mas já estava interessante, minha vida é um interesse. agora vocês vão entender também o porquê da camisa. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Como e quando surgiu essa doença pelo Atlético? Não é uma doença, é um amor acertado, né? Mateus, eu sou de uma família numerosa. Então nós somos... Meu pai já faleceu, né? Mas nós éramos 8 pessoas. 4, então, se tornaram cruzeirenses e 4 se tornaram atleticanas. Meu pai era cruzeirense, minha mãe atleticana. Então, a gente ficava, né? Tinha que decidir por um ou por outro. E por sorte da história, tudo lá, ficou bem dividido assim para a gente não ter que brigar tanto, né? Uma turma com a mãe, 3, e outra turma com o pai, 3. E assim, então, a gente ficou ali. Eu era muito pequeno, é claro, eu fui aprendendo a gostar mesmo do Atlético. Por quê? Eu via os atleticanos da minha casa, não estou falando, os cruzeirenses, não estou falando de vocês não, né? Mas também vocês são assim, muito chatos. Ou turma que ninguém aguentava, né? A torcida do Cruzeiro era a mais chata que eu conhecia. Então eu falei, eu não quero ser assim, eu vou ser atleticano porque é gente inteligente. Gente, só completando, né? Aproveitando o assunto, a gente resolveu vir com a camisa do Cruzeiro, porque o Padre Roberto esses dias disse pra gente que quando ele vê alguém com a camisa do Cruzeiro, ele tem vontade de matar, de passar com o carro por cima. Não, então vamos com a camisa do Cruzeiro. O fato de ser cristão católico não me permite isso, né? Mas a vontade de passar por cima é muito grande. Vontade não falta, né? Não falta. Agora, uma pergunta, né, que eu acho que muitos que estão assistindo têm vontade de saber, porque é uma coisa que todos presenciam, todos, né, é uma marca sua. O famoso bordão, vamos que vamos, surgiu de onde? Pedro, eu sou uma pessoa muito agitada e de muita ação. E quando eu percebo que as coisas não caminham, que as pessoas ficam enrolando, isso me dá muita angústia, muita ânsia. Então eu dou umas cutucadas nas pessoas. Vamos que vamos! Para dizer assim, acorde para a vida, vamos fazer as coisas acontecerem, né? Então uma expressão que já veio dessa experiência minha de querer que as coisas andem, que as coisas caminhem bem, que as pessoas não fiquem no marasmo, que as pessoas sejam muito ligadas naquilo que é de função delas e fazer acontecer. E acaba que depois que o senhor passou a conviver conosco, né, os jovens, acaba que a gente aprendeu um pouco isso do senhor. A gente não consegue mais deixar as coisas passarem, a gente quer ver as coisas acontecerem. Então acaba que, por mais que seja uma brincadeira, a gente aprendeu muito com essa característica do senhor. Porque isso é uma forma preventiva de ser, né? Não deixar para depois aquilo que você pode fazer hoje, fazer bem. Então a gente vai fazendo as coisas e tem que fazer, porque se você não faz aquilo que é de sua responsabilidade, outro terá de fazê-lo. Já né? que tem que fazer, vamos fazer. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Até o próprio bordão a gente já fala entre a gente, né? Vamos que vamos. E voltando um pouco lá na questão da sua cidade, Carmo do Paranaíba. Famosa Carmo do Paranaíba. O senhor sempre fala com a gente que não sei quem é de lá, que Gustavo Lima é de lá, que não sei quem é de lá, que lá tem tudo, que tudo é maravilhoso. Por que então que ela não é a capital do Brasil? Porque o Brasil ainda não descobriu essa cidade maravilhosa, né? É uma cidade pequena que começou em 1835, né? E ali todo mundo é muito conhecido, todo mundo é muito familiar. E ali realmente é um lugar assim, por eu ter nascido, é um lugar que eu amo. Então eu gostaria muito sempre de estar mais próximo a essa cidade, voltar mais vezes, encontrar os familiares, os amigos. Inclusive a gente já tem grupo no WhatsApp daqueles que foram meus colegas desde o primário, né? A gente sente falta do lugar que a gente ama, né? Então Carmo do Paranaíba para mim é um pedacinho do céu. Agora só falta levar a gente lá, né? Só falta pra gente conhecer lá. Bandido realmente. ela já tem. Padre, caminhando um pouco mais agora voltando para a questão sacerdotal,
Quando ficamos sabendo que o senhor estava vindo para São João, uma pessoa, não me recordo quem, não sei se foi um padre, um religioso, falou assim, olha, quando o padre Roberto chegar, vai todo mundo sair da frente, porque ele é rápido, rasteiro, desesperado. E aí, quando o senhor chegou, a gente viu que realmente era assim. Porque o senhor chegou e aí as suas missas duravam 15 minutos. Por quê? Isso é calúnia, Pedro. As missas duravam pelo menos meia hora, não? Eu sou assim, de não ficar amassando barro. Sou muito prático e ágil. O que tem de ser feito, faça-se logo e faça bem. Eu procuro fazer todas as coisas muito bem, inclusive celebrar, né? Mas de forma rápida. Com certeza. E a gente gosta. A gente gosta que seja rápido. E um pouco agora do carisma salesiano, né, e tal, a relação com os jovens. Como que foi a sua relação com os jovens nas obras que você já passou e como que é, em especial, a relação com os jovens daqui de São João del Rei? Eu sempre me coloquei como um irmão para os jovens, um irmão mais velho. O irmão mais velho é aquele que tem a função de puxar a orelha, de corrigir, aquele que tem a função também de acompanhar, de orientar, de estar junto com os irmãos mais novos. Então eu sempre me coloquei nessa perspectiva, e a assistência salesiana nos coloca assim: sermos irmãos mais velhos daqueles que são os jovens, as crianças, adolescentes, né? E aqueles que estão aprendendo. Sempre fui referência, então, para as crianças, adolescentes e jovens, como irmão mais velho, e até como pai, né? Já trabalhei, então, em colégio, já trabalhei em obras sociais, casas de formação, e para mim sempre foi uma alegria muito grande, orientando tanto rapazes quanto as moças. Muitas foram as moças que entraram na vida religiosa consagrada pelo acompanhamento que eu pude dar a elas, porque precisa, né? Eu sinto falta na igreja deste acompanhamento mais personalizado, um acompanhamento aos jovens, permitindo a eles o amadurecimento, porque a gente não pode ficar ditando o rumo das coisas, é permitir que eles se questionem e a gente podendo ser um facilitador para o descobrimento daquilo que é próprio para um jovem amadurecer-se na vida, né? A gente sempre diz, padre, que nós aqui, né, somos privilegiados, né, por ter o senhor, porque... Não estou sabendo disso não, mas porque o senhor é muito amigo, um paizão, está sempre com a gente, faz questão de estar com a gente, não só nos melhores momentos, né, mas é impressionante a sua percepção quando a gente está triste, e o senhor perceber que a gente está triste, o senhor chamar para conversar quando a gente está triste, e depois de uma conversa tudo mudar. Então, a cada dia que passa, a gente comenta entre nós que a gente vê muito, além da característica física, né, o carisma de Dom Bosco no senhor. E se o nosso inspetor estiver assistindo, né, deixar mais uns anos aqui, né? Muitos anos, né? Pode ficar aqui, pode ficar aqui. Vamos lá. O senhor já falou um pouco a respeito disso com a pergunta do bordão do Vamos que Vamos, né? Mas agora, entrando mais a fundo, né, mais direto, por que o senhor é tão agitado, ansioso, desesperado? Antes do senhor responder, eu vou contar uma historinha. São muitas histórias, não poderíamos contar todas. Muitas. Senão nem tem missa, né? Mas, para quem não sabe, quando às vezes a gente tem uma festa, que a missa é 9 horas da manhã, né, ou até de noite, festa de São João Bosco, durante a novena de São João Bosco, o Padre Roberto liga todo dia, 5 horas da manhã, gente. Às vezes a missa é 9 horas da manhã, 7 horas da noite. Porque você demora a acordar, Pedro. Tudo parte da agitação, do desespero, da ansiedade. Por que o senhor é assim? Eu não sou desesperado, eu sou rápido. Imagina. Né? Eu sou rápido, então as coisas para mim têm que estar bem organizadas para que possamos fazer acontecer de uma forma plena. Celebração, a gente precisa preparar antes. Festa, a gente precisa preparar antes. E oferecer o melhor para as pessoas. Se as pessoas vêm para uma festa, não podem encontrar um ambiente ruim, um ambiente desorganizado. Tem que estar tudo no local, não é verdade? Então isso faz com que as pessoas se sintam bem acolhidas. E uma característica que eu gosto de privar muito é esta, a acolhida. E o ambiente também tem de favorecer a acolhida. Num espaço mal organizado, sujo,
é péssimo para a educação e a formação das pessoas. Com certeza. Né? E em questão de acolhida, acho que muitos têm um pouco de saudade do Senhor ali na porta. Seja bem-vindo. Até que enfim você apareceu, né? A gente espera que essa pandemia acabe logo para a gente poder voltar com. Sabe, Pedro, com aquilo isso. que a gente deseja de bom, que as pessoas realizem para nós, a gente também tem que fazer. Então não é esperar a outra pessoa fazer o bem ou fazer atitudes boas. Tem que partir da gente isto, né? Então Sim. nós precisamos dar os primeiros passos. Ir ao encontro das pessoas, acolher, do jeito que as pessoas são. Tem pessoas chatas? Demais da conta. Mas um sorriso desmonta muitas pessoas. Com certeza. A próxima pergunta, eu tenho que conferir uma coisa aqui. Vamos conferir. Aí, gente, já viram o padre assim? O que tá faltando O aqui? que tá faltando? Comentem aí, o que tá faltando? Por quê? Por que o senhor não usa estola? Olha só. A estola... que é Não um tem pe- porquê, né? Tem sim, tem uma... Era pra usar, mas A não estola, usa. que é um pedaço de pano, ela simboliza o poder que o padre recebe como coordenador da comunidade, né? Então, pela estola, quem vê o padre com a estola, logo vai saber, aquele é que preside a comunidade, é o padre. Ora, mas num ambiente no qual todos me conhecem, sabem que eu sou padre, sabem que eu sou o coordenador da comunidade, não há necessidade de eu usar estolas. Agora pergunta pro pessoal aí, a igreja de quem? A igreja é minha. O senhor é padre, então pronto. Eu que sou o dono do santuário. Ai, ai. Gente, como a gente disse, a nossa ideia com o programa é inovar cada vez mais, trazer vocês para mais perto de nós. E hoje nós lançamos, né, mais uma ideia, onde iremos selecionar 2 perguntas que foram feitas pelo nosso Instagram para a gente perguntar para o senhor. O padre não sabe quem perguntou, quais são as perguntas, né? Tudo surpresa. E aí a gente selecionou a primeira pergunta do Henrique Salesiano, o Henrique Escudeiro, nosso amigo. Um abraço, Henrique, se estiver acompanhando a gente. Saudades. Abraço ao Henrique Cafajeste do Mato Grosso. Esse Os mesmo. meninos são pós-noviços, estão fazendo filosofia, né, em Campo Grande. A pergunta do Henrique foi: qual foi a sua maior alegria como salesiano? São muitas as alegrias, mas a minha maior alegria é ter feito a consagração total a Deus no estilo de Dom Bosco, trabalhando com jovens, trabalhando com as comunidades e também dentro daquela segunda paixão de Dom Bosco, as vocações. Preocupo-me muito com jovens e também com as vocações dentro da igreja. A segunda pergunta, A Mateus. segunda pergunta é de uma jovem, o senhor conhece bastante, a Isa Ferreira, do EAC. Ela fez a seguinte pergunta. Um abraço para a Isa, do meu coração. Beijo, Isa. Ela fez a seguinte pergunta: como você se conecta melhor com Deus? No silêncio. Eu sempre procuro um espaço muito tranquilo para que eu possa fazer a minha oração. E assim, fazer a oração de uma forma variada. Primeira coisa que eu faço é com um pequeno trecho da leitura da Palavra de Deus. E depois, à medida que o tempo vai passando, eu vou conversando com Deus. Às vezes, termina sendo uma oração de pedidos, petição. Mas na maioria das vezes, tem sido orações de agradecimento e orações de louvor. Então, o ambiente, o silêncio, me ajuda muito, né? A natureza me ajuda muito, porque eu vim de uma cidade pequena e também com forte contato com a natureza, na fazenda, etc., né? E assim me ajuda muito. E o contato com as pessoas, especialmente com os mais empobrecidos. Isso me põe diretamente em sintonia com Deus. Que bom saber um pouco, né? Como a gente às vezes se pergunta muito, nossa, deve ser tão bonito a conversa, né? A ligação que o padre tem, né? Com Jesus, com Deus, com Nossa Senhora. E é muito bom ouvir isso, saber como é a sua experiência. Pedro, sem rezar, não é possível uma vocação verdadeira. A oração é alimento. Uma fogueira precisa então de combustível para ter um fogo que possa realmente esquentar e contagiar, né? A oração é esse combustível do dia a dia, importantíssimo para todo cristão, para qualquer religioso, para qualquer salesiano padre. Com certeza. Gente, e é o seguinte,
tá chegando no final da nossa entrevista. A gente tinha muito mais coisa aqui para perguntar, né? Se a gente Muitas quisesse, histórias. Muitas histórias. A gente ficava Ainda bem aqui, que o tempo é curto, né? a gente ficava aqui dias conversando para mostrar para vocês as histórias, as perguntas. O Padre Negócio de Roberto costela, né? o Padre Roberto falar um pouco mais da vida dele, mas o tempo não nos permite. Temos a nossa celebração agora, né? É porque também o espaço não é de fofoca, né? É um espaço de conversa saudável, né? Com certeza. Então, vou pedir só que o Padre Roberto deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. Para nós salesianos, filhas de Maria Auxiliadora, família salesiana, basta que sejais jovens para que vos ame muito. Isso foi dito por Dom Bosco. Então vocês que são jovens, são amados muito por nós. Muitas vezes a gente não corresponde tanto, né, por causa da correria do dia a dia. Mas saibam que vocês estão no coração da gente, nas nossas orações, e nós queremos muito bem a cada um de vocês. E aproveitando, a gente agradece o Senhor, porque a gente sente esse amor, né? A gente sente esse carisma. E, como eu disse e repito, somos muito privilegiados por ter o Senhor. Queremos agradecer por estar aqui e por tudo, né? Por dar esse espaço a gente, por muitas vezes, né? A gente propor e o Senhor aceitar, o Senhor apoiar. É disso que a gente precisa. A gente se sente bem. Sempre digo e repito, gosto de falar isso, que a gente tem o prazer de estar aqui, né? O senhor sabe que às vezes, né, Mateus, a gente manda mensagem: padre, tem alguma coisa para fazer aí na igreja? A gente não tem nada para fazer. A gente vem aqui e fica lá conversando com o senhor, Sim. enchendo o saco do senhor, porque a gente gosta de estar com o senhor, porque a gente se sente acolhido. E finalizando, né, porque já está batendo o sino, né? E as pernas dele já estão até balançando para a missa começar. A gente quer agradecer a todos que participaram, a todos que mandaram perguntas, né, lá no nosso Instagram. A nossa ideia é trazer cada vez mais vocês junto com a gente aqui na nossa entrevista. Semana que vem teremos mais uma entrevista. Lançaremos os convidados na sexta-feira. E esperamos que cada vez mais vocês estejam nos acompanhando e aderindo ao nosso projeto. Eu quero aproveitar então deste momento e fazer um agradecimento a vocês jovens aqui da nossa paróquia, juntamente com os leigos, que estão neste tempo de quarentena, fazendo acontecer a nossa igreja. Se não fossem vocês, eu estaria perdido. Quantas coisas nós estamos fazendo de evangelização e continuando a missão da igreja, que somos todos nós, com a ajuda de vocês na paróquia de São João Bosco. E agora, ô Mateus, só para não perder o costume, tem que dar um gritinho, né? Ê, Roberto! Gente, uma boa noite a todos, boa noite, Padre Roberto, muito obrigado. Nós que somos eternamente gratos por ter o Senhor com a gente. Eu que agradeço. E agora a gente segue, né, com a gente celebração segue com a eucarística do Padre celebração Roberto. Pedimos a todos que continuem nos acompanhando, sigam as nossas redes, curtam, compartilhem os vídeos, comentem. A gente precisa desse engajamento de todos para a gente poder continuar firmes. Uma boa noite e que São João Bosco abençoe a todos. Que conquistou no meio dos seus jovens cabides do amor, cantou o amor de Cristo com ardor. Nunca deixe de sonhar, como um dia ele sonhou. O jovem que hoje sonha com Deus no coração, por ser um bom cristão, se torna honesto cidadão. Com Dom Bosco eu vou falar de Cristo a quem quiser ouvir. Com Dom Bosco eu quero viver e ser feliz.